Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós vamos ter mais um momento de meditação. Você é meu convidado a junto comigo ter essa experiência transformadora na presença de Deus. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu gostaria de primeiro orar com você. E também, aproveitando a ocasião para pedir para você se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o seu gostei, fazer um comentário e, claro, compartilhar. É por meio do seu compartilhamento que a gente vai falando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Então, eu conto com o teu apoio para que esse ministério continue avançando e alcançando pessoas para o reino de Deus. Tá bom? Vamos fazer a nossa oração? Una-se a mim. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na tua palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, inspirados pelo poder e a atuação do teu Espírito, a gente venha fazer reflexões pertinentes e que de fato agregam positivamente à nossa vida. Queremos te pedir o perdão dos nossos pecados. Que a graça de Cristo, os méritos de Cristo, a justiça de Cristo, venha mais uma vez nos cobrir, para dessa forma habitarmos na tua presença. Nós pedimos todas essas coisas, Pai, porque cremos pela fé no nome santo e poderoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é primavera. Nós já estamos chegando nessa estação tão bonita, né? Eu quero convidar você a ler o verso, que vai falar um pouquinho sobre esse período do ano, a primavera. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jeremias. Isso mesmo, Jeremias capítulo 1, versículo 12. Olha só o que diz, ó. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Se a gente olhar o verso anterior, Deus, conversando ali com Jeremias, vai perguntar o que é que ele está vendo. E a resposta de Jeremias é clara e objetiva. Eu vejo um ramo de amendoeira. Dentro do contexto desse tipo de planta, ela vem começando a aparecer as suas flores ali, algo que é muito bonito, parecendo como se fosse flocos de neve, no período da primavera. E um sinal de que a primavera está chegando é quando as amendoeiras começam a aparecer as suas flores. Isso acontece até mesmo antes de elas começarem a dar folhas. Isso é muito interessante. Porque enquanto Jeremias via o sinal da primavera, Deus via o sinal para o cumprimento da sua palavra. É tanto que o termo hebraico utilizado por Jeremias quanto por Deus, eles são muito parecidos. A meditação até destacou dizendo o seguinte, olha, Jeremias, quando respondeu ao Senhor com relação ao que estava vendo, ele usou o termo hebraico chamado shaked, né? Shaked é para significar exatamente aquilo que está despertando, ou seja, Jeremias estava se referindo ao desabrochar das flores da amendoeira. Já Deus, quando responde a Jeremias, ele utiliza a palavra shoked. Veja que shaked, shoked são muito parecidas. E o que shoked significa, Davi? Exatamente o que foi dito no verso 12. Que Deus iria fazer cumprir a sua palavra, de que de fato Jeremias estava vendo. Só que a gente, se for analisar o contexto aqui, o diálogo, a gente vai perceber que tanto Deus como Jeremias estavam falando de coisas diferentes. E aqui é onde a gente entra no assunto da cosmovisão. A cosmovisão é a maneira pela qual eu e você enxergamos as coisas. É como se fosse uma lente, um óculos que você bota. E essas lentes, esses óculos, eles foram criados, eles foram moldados baseados nas suas experiências, baseados nos seus princípios, baseados nos seus gostos, baseado na forma como você foi criado. Ou seja, tudo que agrega na sua formação também forma a sua cosmovisão. E a cosmovisão é a maneira pela qual você enxerga as coisas. Interessante falar sobre esse assunto porque, às vezes, pessoas que foram machucadas, pessoas que foram traumatizadas, têm uma cosmovisão um pouco delicada. No aspecto de certo modo, por questão da sensibilidade das experiências ruins sofridas, elas têm uma certa resistência a confiar, a se entregar, a dar novas chances. Percebe que pessoas que passaram por coisas ruins,
Elas têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Isso nada mais é a situação da cosmovisão dela. Pelo que ela passou, pelo que ela viveu, ela não consegue confiar, se entregar. Sempre acha que o outro lado pode oferecer algum tipo de perigo. As lentes dessas pessoas estão, podemos dizer assim, distorcidas. Estão um pouco sensíveis, exatamente pelos traumas que viveram. Independente da cosmovisão que eu e você tenhamos, a recomendação bíblica que é dada para mim e para você é: verifique, analise, olhe e veja se de fato é isso mesmo. Porque nós vivemos em um período da história desse mundo muito, podemos dizer assim, complicada, em que a cultura, em que as coisas ao nosso redor têm influenciado muito na cosmovisão. Então, o conselho, tanto bíblico quanto de um jovem cristão que foi trazido aqui à meditação, é que eu e você devemos verificar. Devemos pesquisar, analisar. Olha só o que o cristão Ralph W. Emerson descreveu com relação a esse assunto sobre a cosmovisão, a maneira como eu e você enxergamos as coisas ao nosso redor. Ele diz assim, ó, é fácil viver no mundo conforme a opinião do mundo. Ou seja, se você faz as coisas do mundo, segue o curso do rumo, a tendência do mundo, você não vai ter problema nenhum. Sempre vai estar lotado de pessoas ao seu redor. Afinal de contas, você está indo junto com a tendência, com a maioria. Mas aí ele continua. É fácil viver na solidão, conforme a nossa opinião. Grande será o indivíduo que, mesmo em meio à multidão, conseguir manter com perfeita doçura a independência da solidão. Eu e você precisamos ter uma opinião própria. E muitas vezes, essa opinião própria, ela é acompanhada de solidão, como disse aqui o cristão. Por que, Davi? A gente fica sozinho. Porque muitas vezes a opinião própria formada dentro de uma cosmovisão bíblica faz com que a gente se aparte daqueles que, quem sabe, estão mais inclinados a ter uma cosmovisão mundana. Então, se eu e você conseguirmos manter de forma perfeita, de forma equilibrada, de forma saudável, uma cosmovisão bíblica, mesmo que isso, de certo modo, nos custe a solidão, eu tenho certeza que vai valer a pena. Porque embora Jeremias não estivesse entendendo o que Deus estava querendo falar, Deus mostrou que ele tem planos e que esses planos ele quer cumprir na vida dos seus filhos. E que esses planos ele está velando, ele está vigiando para que todos esses planos se cumpram. O que cabe a mim e a você é entender de acordo com a cosmovisão de Deus. Tá bom? Primavera está chegando. E que eu e você possamos entender que isso significa que a palavra de Deus, mais uma vez, está se cumprindo. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus. Hoje falando desse tema tão interessante, primavera, né? Uma estação tão bonita. Pois é. Dentro do contexto aqui de Jeremias, dentro da realidade dele, Deus estava trazendo à tona que a palavra dele estava se cumprindo e que ele estava acompanhando todo o processo. Nada estava fugindo do controle de Deus. Tudo estava dentro dos conformes. E assim também será na minha e na sua vida. Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. Eu quero te ver aqui novamente no próximo Momento com Deus. Tá bom? Não falta. Eu vou estar te esperando. Até a próxima e tchau, tchau.